A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus e eu quero convidar você a compartilhar esta live com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Quero também, nesta oportunidade, como hoje, domingo, dia 10/5/2020, desejar um feliz dia das mães, que todas as mães sejam poderosamente abençoadas por Deus. E nesta oportunidade, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, dando sequência na nossa jornada de palavra a respeito da família. Aos sábados nós estamos falando sobre o ânimo e aos domingos nós estamos pegando algumas referências bíblicas, referências da palavra de Deus a respeito de algumas famílias. E eu quero nesta noite compartilhar a palavra de Deus com vocês a respeito da família de Jó. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no capítulo 1, a partir do versículo 13º até o versículo 22º. Você aí com a sua Bíblia aberta, vamos para a leitura da palavra de Deus. Atente para a palavra do Senhor, que nos diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe trazer a contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, e prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus de alguma coisa. Amado e querido irmão, amado irmão e querida irmã, quero convidar você neste momento para nós falarmos com Deus em oração, falar com o Senhor, pedir para que Ele venha falar conosco nesta noite, a trazer alimento espiritual para a nossa vida, alimento espiritual para a nossa família. Aí no seu lugar, feche os teus olhos e falemos com o Senhor. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos. Nesta oportunidade, meu Deus, estamos na tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco.
o texto da palavra de Deus, o qual nós fizemos a leitura, venha ser o alimento espiritual para o teu povo, porque cremos e entendemos, meu Deus, que a tua palavra ela é viva e eficaz. A tua palavra fala conosco em todas as circunstâncias, meu Deus. E nesta oportunidade, diante desta porção bíblica que nós fizemos a leitura, que narra os acontecimentos na vida de um homem, na família de Jó, que o que nós extraímos deste texto venha a ser alimento espiritual para nós. Por isso, Senhor, nos ajude, nos fortaleça. Nós oramos em nome de Jesus, repreendemos todo laço maligno, repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti e tudo aquilo que impeça a nossa comunhão contigo, Senhor. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar esse texto da palavra de Deus e mais alguns outros. E o texto e o tema da nossa mensagem de hoje é as adversidades e vitórias na família. É o mês da família, é o período onde muitas denominações falam e traz à luz a família, coloca a figura da família em evidência. E nesta oportunidade, meus amados irmãos e irmãs, falando da família, não tem como nós não lembrar e trazer à sua mente esclarecida o fato da constituição da parte de Deus da primeira família. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, o texto sagrado diz para nós que o Senhor, depois de ter criado o homem e ter o homem olhado para todos os animais à sua volta, ele tinha a sua companheira e o homem lhe faltava alguém parecido. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjuntora, vou fazer uma companheira para ele. E a Bíblia diz para nós, no relato bíblico, que Deus faz cair um sono pesado sobre Adão. E deste, Deus o tira uma das suas costelas, e dessa costela ele cria a mulher. Ele cria Eva. E depois da criação que ele cria Eva, da formação dela, Deus o entrega ao homem. E ele faz um belo louvor naquelas circunstâncias, naquele momento. Um poema maravilhoso, que é a palavra que eu queria dizer, um poema. E ele disse assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamasse varoa, porque do varão foi tomada. Olhando para o que vimos no relato bíblico, no capítulo 2 do livro de Gênesis, a família perfeita, morando no paraíso, conversando com Deus, morando no Éden. E a Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha e conversava com o casal. E nessa conversa tratava-se de muitos assuntos. E chega um momento em que esta proximidade, esta união perfeita de um homem com Deus é rompido por causa do pecado. E com o passar do tempo, esta proximidade do homem com Deus, ela se tornou distante por causa do pecado. Mas Deus, meu irmão e minha irmã, em momento algum, ele deixou de investir, ele deixou de valorizar a família. Você, caminhando pelas páginas da Bíblia Sagrada,
você vai encontrar relatos de famílias. A família de Noé, a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, as famílias nos períodos do Êxodo, as famílias no período dos juízes, as famílias no período dos reis, nos relatos dos livros das crônicas, no Novo Testamento, as famílias. Jesus Cristo, o nosso Salvador, nasce de uma família, da família de José e da família de Maria. Mas o texto que nós fizemos a leitura fala a respeito da família de Jó, que será a base para a nossa conversa de hoje. Hoje tivemos e que tiveram momentos de adversidades, mas também tiveram momentos de vitórias, momentos de proximidade com Deus. No texto da palavra de Deus, no capítulo 1, a Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que desviava e que evitava o mal. Este tinha filhos e filhas, muitos animais, ovelhas, camelos, jumentos, bois, e muitas pessoas ao seu serviço. Era um homem, a Bíblia diz que era o homem mais rico do seu tempo, do seu período. Mas diante de tudo isso, este homem foi marcado de forma devastadora, os acontecimentos na sua família. Ele viu a sua família desmoronar por causa de alguns fatos, de alguns acontecimentos, como nós vamos ver dentro da mensagem, porque o texto nos diz no versículo 6 que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás estava também junto. E este vai dizer para Deus assim, Deus vai perguntar para ele, de onde você está vindo? Ele disse, de rodear e passear pela terra. Aí Deus disse para ele assim, você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme, que se evita do mal. E neste diálogo, irmãos, Satanás vai dizer para Deus assim, mas ele teme ao Senhor, é um homem íntegro, porque ele tem tudo, é cercado de riqueza. E neste diálogo, nesta conversa que o texto bíblico nos traz a informação, o Senhor permite que o diabo toque na vida dele, toque na propriedade dele, toque na família dele, mas não toque nele. E na sequência, diante de tudo isso, ele começa a perder as suas coisas, a sua riqueza. E este homem íntegro, reto, temente a Deus, ele foi tocado, ele foi ferido pela crueldade dos acontecimentos em 5 áreas da sua vida. Na área financeira, na área, na sua família com seus filhos, na sua saúde, no seu casamento e na acusação dos seus amigos. E em primeiro lugar, eu quero destacar para você a vida financeira. Como nós entendemos e sabemos, irmãos, nós não vivemos cercados de bens, a nossa vida não depende dos bens que nós temos, mas nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. E com a sua graça, com a sua infinita misericórdia, com o seu poder, com o seu agir, com o seu sustento na nossa vida, nós conseguimos alguns bens materiais. Nós conseguimos alguma coisa. Nós ganhamos, nós granjeamos para nós algumas coisas. E Jó, como era um homem muito rico, o texto bíblico nos diz que um mensageiro vem e diz para ele que os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto.
De repente, vem um ataque de pessoas e leva tudo embora. Mata os seus empregados e ele é o único que escapa e vem contar. Na vida, na área financeira de Jó, com a permissão de Deus, Deus permitiu que Satanás tocasse e que bombardeasse a sua família. Houve, nessa circunstância, uma orquestração do inferno, uma conspiração tenebrosa para que ridicularizasse este homem íntegro, reto e temente a Deus, e que a Bíblia diz que ele tanto zelava pela sua família. Zelar pela família, cuidar da família, é a responsabilidade de todos nós. E Jó, ele cuidava da sua família. Satanás, na sua perversidade, atinge primeiramente a vida financeira. O homem que era rico, que o texto bíblico diz para nós que ele era o mais rico do Oriente. Está aí no versículo 3. O homem mais rico do Oriente. Ele tornou-se o homem mais pobre de uma hora para outra. O homem que era mais rico financeiramente está quebrado. Não, o homem que possuía o maior rebanho, o dono de muitas terras, não tem mais nada. O homem que tinha muitos empregados torna-se de uma hora para outra um potencial de riqueza que ele tinha falido instantaneamente. Era um empresário próspero. Mas tudo isso, meus amados irmãos e irmãs, acaba de uma hora para outra, mas tudo isso não rouba dele, tudo isso não tira dele a sua certeza e a sua convicção no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, naquele que sustenta todas as coisas. É por isso que no versículo 21 ele vai dizer assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Mas tudo isso, os seus bens foram saqueados, roubados, os seus servos foram mortos. Jó decreta falência. E aí eu quero fazer para nós, nesta oportunidade, meu irmão e minha irmã, não sei qual é a circunstância que você está vivendo neste momento, porque cada família sobre a face da terra tem a sua dinâmica de vida. Cada família na face da terra vive na sua dinâmica. Mas Jó, ele perdeu tudo, mas uma coisa ele tinha certeza: o Senhor estava sustentando. Diante do que nós estamos vivendo, diante daquilo que as famílias estão enfrentando, perder alguns bens materiais fazem parte, mas uma coisa é certa: Cristo está do nosso lado, porque Ele é a nossa maior riqueza. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele disse assim: eu não sei se é melhor partir ou estar com Cristo do que viver neste momento. Na carta aos Coríntios, ele diz assim: a leve e momentânea tribulação que nós enfrentamos não se compara com o peso de glória que está revelada para nós, que está reservada para nós. Cristo, então, meu amado irmão, minha amada irmã, olhando para a área financeira, Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos coloca em nós a certeza, é Ele que nos ajuda. Então, diante do que nós falamos, Jó, diante do que ele viveu, ele tinha certeza em que ele cria, em que ele acreditava. Em segundo lugar, Satanás atinge os filhos de Jó, a sua família. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanha, que nos assiste neste momento, a família é o bem mais precioso que você tem. Todas as famílias, elas são diferentes. Não existem famílias iguais.
Você nasceu nesta família, é esta família, essa é a sua família. Você faz parte desta família. Se ela é uma família de classe média, se ela é uma família de classe alta, de classe baixa, esta é a tua família. E a Bíblia diz para nós que ele era um pai zeloso. Então, você pai, você mãe, zele pelos seus filhos. Ele tinha criado os seus filhos unidos. Jó inspirava para os seus filhos virtude, companheirismo, amizade. Eles viviam cercados espiritualmente, porque Jó era um homem zeloso, um homem íntegro que temia Deus. Você conhece o relato, a história deste homem, e a Bíblia diz para nós que de vez em quando ele fazia sacrifícios a Deus pedindo perdão por talvez os seus filhos ter cometido algum pecado. Por isso, ele era o protetor espiritual dos seus filhos. Ele orava por seus filhos, fazia sacrifício por seus filhos. Ele inspirava este companheirismo, porque o texto nos traz a informação que eles estavam reunidos na casa do filho mais velho, fazendo um banquete quando acontece a morte de todos eles. Então, eles estavam reunidos. Orava por eles. Mas depois de saber, Jó, depois de saber da sua derrota, esse homem íntegro recebe a informação da perda dos seus filhos em um acidente. O texto nos traz a informação do acontecido, e nós podemos dizer de um acidente. Esse pai, nesta circunstância, já está com o coração sangrando de dor. Este pai, nessa circunstância, já está com o coração, com seu rosto molhado de lágrimas. Este homem, que era o mais rico do Oriente, depois de perder a sua riqueza, ele precisa levar os seus filhos para o cemitério e sepultá-lo. Ele volta para a sua casa e vive e passa a conviver com a dor da saudade dos seus filhos, a solidão, o lar vazio, as lágrimas não cessavam de queimar o seu rosto, de rolar pelo seu rosto. Você, irmão e irmã, nos dias em que nós estamos vivendo, as lágrimas têm molhado o seu rosto? As lágrimas têm molhado o seu rosto? Porque a Bíblia diz para nós que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E este texto da alegria vem pela manhã, pode durar uma noite, ele deve ser interpretado de algumas formas. Tem situações em que o choro dura uma noite e ele vem literalmente pela manhã. Você passa a noite angustiado, você passa a noite angustiada e de repente pela manhã o telefone toca e você que esperava uma notícia de uma forma, ela vem de outra e ela traz a alegria no seu coração. Não deixe, meu amado irmão, minha amada irmã, as lágrimas tirar a sua alegria. No caso de Jó, como você tem a sua mente esclarecida, foi a permissão de Deus, foi um diálogo que Deus teve com o diabo, e o texto desenrola neste relato. Mas você, pai, você, mãe, é responsável pelo ensinamento espiritual dos seus filhos. E este ensinamento, você precisa levar eles a ter uma experiência com Deus. Eles entenderem que eles precisam de aceitar Jesus como seu Salvador. Eles entenderem de que eles precisam orar. Eles entenderem de que eles precisam ler a Bíblia. Eles entenderem de que Deus é o provedor de todas as coisas. Porque muitas das vezes, em muitas circunstâncias, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma geração em que os filhos
em que as filhas ficam agarrados na fé do pai, na fé da mãe, do avô e da avó, e não tem uma experiência com Deus. Mas você, como pai, deve plantar a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Você deve semear a semente da palavra de Deus para que eles tenham Cristo como único e suficiente Salvador, e todas as informações contrárias que o vier não tirar da presença de Deus. Caminhando um pouco mais, terceiro lugar, Satanás, no capítulo 2, fere a saúde de Jó. Versículos 7 e 8. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos fazer a leitura deste texto, que diz assim: Saiu então Satanás da presença do Senhor, afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco e começou a raspar sentado na cinza. O inimigo queria que Jó o blasfemasse contra Deus. As vitórias e as adversidades e vitórias na família, muitas das vezes, têm levado irmãos, têm levado famílias a blasfemar de Deus. Por que é que Deus o permite? Por que é que está vivendo essa circunstância? Por que tanto sofrimento? Por que tanta coisa de ruim acontecendo no mundo? O inimigo queria que Jó blasfemasse contra Deus. Ele queria que Jó se decepcionasse com Deus. Pensou que Jó amasse mais a si mesmo do que a Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. O inimigo achou que Jó seria um homem egoísta. A esperança de Jó não era nas coisas terrenas. A esperança de Jó não era nas coisas passageiras desta vida. A esperança de Jó nos ensina, meu amado irmão e minha amada irmã, que ele esperava em Deus, autor e consumador da nossa fé. O inimigo, o texto diz para nós que Satanás emprega toda a sua perversidade para causar sofrimento. Não sei se a tua família está sofrendo nesta noite. Não sei se a tua família passou por algum sofrimento esta semana. Não sei se alguma doença terrível foi lançada sobre a sua família. Mas Jó não blasfemou de Deus, Jó não reclamou de Deus. O texto diz para nós, como eu fiz a leitura, que ele foi ferido do alto da cabeça até a planta dos pés por uma chaga maligna. O texto bíblico diz para nós que a sua pele enegrecida apodrecia. O seu corpo estava cheio de tumores, exalava um cheiro repugnante. O texto bíblico diz para nós que o seu único alívio era um caco para se raspar no meio das cinzas, porque o caco raspava e coçava os tumores. A cinza era usado como um remédio de alívio da dor. Mas em tudo isso, o seu corpo ferido, o seu hálito insuportável, a sua dor não passava, ele não podia comer, não podia dormir, os seus olhos estavam sempre inchados de tanto chorar. Mas em meio a tudo isso, ao sofrimento que ele já estava vivendo, parecia não ser pouco, apesar de ver os dois abalos, a perda financeira e da perda dos seus filhos, ele não reclama, mas ele se chora aos pés do Senhor dos Exércitos, e as suas lágrimas são como ofertas aos olhos de Deus. Porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E este consolo não vem do homem carnal, do homem limitado, mas este consolo vem do Senhor.
Jó teve a sua saúde física atingida, mas a sua saúde espiritual estava forte. Por isso, um dos conselhos da palavra de Deus para nós é que nós devemos nos achegar a Deus para estarmos bem espiritualmente, ser fortalecidos por Cristo e sermos consolados pelo Espírito Santo. É por isso que lá no capítulo 42, no versículo 5, Jó diz: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em quarto lugar, meu amado irmão e amada irmã, Jó ele sofre um abalo dentro da sua casa. A sua mulher se revolta contra Deus. Em muitas famílias hoje, alguém consegue sustentar na crise, alguém consegue passar pela crise sem reclamar. Mas muitas pessoas não conseguem ter esta mesma convicção, esta mesma resistência, e muitos se entregam ao sofrimento. E a mulher de Jó, ela não conseguiu administrar a crise, atravessar o vale do sofrimento. Ela não conseguiu passar pelo vale do sofrimento, da crise que estava enfrentando, e acreditar no amor de Deus. Como eu já falei em outras circunstâncias, Deus ele é soberano. Na sua soberania, nada, como eu disse, nada do que acontece sobre a face da terra pega Deus de surpresa. Ele conhece o futuro, assim como diz lá no Salmo de número 139. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já o conhecia. E aí o salmista fala: de modo extraordinário, assombroso, os nossos ossos foram sendo formados. Deus o conhece, Deus sabe as nossas palavras antes mesmo de nós o pronunciarmos. Mas a mulher de Jó, ela que conviveu com o seu marido, ela que viu neste homem a integridade dele, o temor dele, a reverência espiritual dele, a sua dedicação espiritual, ela não conseguiu administrar, e a Bíblia diz que ela cerra os punhos contra os céus e se revolta contra Deus. Ela, decepcionada com o Senhor, ela tentou também, nesta sua decepção, arrastar o seu marido para a incredulidade. Ela se apostatou de Deus e mergulhou no poço escuro e amargo da espiritual. A Bíblia diz: ela tentou aplicar no seu próprio marido a eutanásia. Ela tentou aplicar no seu próprio marido o suicídio. Mas antes de que ele fizesse tudo isso, ela falou: amaldiçoou o seu Deus. E aí, infelizmente, a informação que eu tenho para você hoje é de que tem pessoas amaldiçoando Deus por causa das enfermidades, não dessa que nós estamos enfrentando, mas por causa das enfermidades. O homem, ele passa por este processo. O homem carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais. A Bíblia diz para nós, amados irmãos e irmãs, que todas as coisas debaixo da terra têm o seu tempo e que tudo tem um propósito. Deus não veio a mim, Deus não enviou o seu anjo a mim, Deus não revelou a mim em sonho, em visões, qual é o propósito que Ele tem para a igreja evangélica brasileira, para a igreja cristã mundial, esta pandemia que tem assolado o mundo. Deus não falou para mim, mas um propósito tem, irmãos. Mas é que você precisa acreditar mais nele. Mas Jó, dentro da sua família, ele encontrou a incredulidade da sua esposa. E quantas das vezes você e eu também não nos deparamos com situações como essa, onde famílias ficam perguntando: onde está o teu Deus? Onde está o seu Senhor? Por que é que você está sofrendo?
Eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, se você ler a Bíblia Sagrada, você vai pegar o período do profeta Elias, do profeta Eliseu. Foi um período de muita turbulência, de muito pecado, mas foi um período de muitos milagres. Você pega o período de Moisés tirando o povo do Egito, o relato das 10 pragas do Egito, os milagres que acontecem no deserto, o povo entrando e conquistando a terra prometida. Foi um período de muitos milagres, mas tinha muito com o coração duro. Jesus Cristo nasce e no período do seu ministério, você lê os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver muitos milagres acontecendo, mas tinha muita gente de coração duro. Você lê o evangelho de João, eu aconselho a você ler o evangelho de João e você vai ver os milagres que vai ser narrados no evangelho de João. E eu estou falando não o milagre da transformação da água em vinho e não o milagre da multiplicação de pão, o milagre de cura de enfermidade mesmo. Vou citar só um para você. O milagre do paralítico do tanque de Betesda. Naquele dia, quantos paralíticos tinha ali? Quantos estavam ali esperando para ser curado? Quantos? Eu não sei. Mas possivelmente não era só o paralítico que Jesus curou. Porque quando Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? Ele diz assim: mas não tem ninguém que me leva até a água quando a água é agitada, porque quando eu tento ir, vai outro primeiro e é curado, e a ação do milagre passa e eu tenho que ficar esperando, e todos os dias eu estou aqui. Aí Jesus vira para ele assim: pega a sua cama, levanta e vai embora para casa. Jesus curou naquele dia só o paralítico, e tinha outros para ser curados. O propósito do milagre faz com que a mensagem do Evangelho chegue, mas Jesus Cristo ele não vai curar todo mundo, mas o que ele quer fazer é salvar todo mundo. A salvação é o maior milagre que acontece na vida do ser humano, e isso eu não vou cansar de dizer. A salvação é o maior milagre que acontece. Por isso, quando te perguntarem por que é que você está enfermo, por que é que você está passando por isso, por que é que a sua família tem alguém enfermo, por que é que você está passando dificuldade dentro da sua casa, você está desempregado, você tem a certeza que Jó teve também. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo 22 diz que Jó não culpou e não pecou contra Deus em coisa alguma. Então tenha certeza no Deus que você serve, porque acima dele não tem outro, e é ele que cuida e ele que controla todas as coisas. Ele está no mesmo lugar. Quinto lugar, como vocês sabem, Jó, diante do sofrimento, ele vai receber alguns amigos na sua casa, ou na sua cabana, ou onde ele estava. Mas em quinto lugar, ele enfrenta a acusação leviana dos seus amigos. No capítulo 2, versículos 11 até o versículo 13, diz o texto bíblico para nós: quando os 3 amigos de Jó, ele faz de Temar, Bildade, Suzã e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos e mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar. Cada um deles rasgou seu manto, colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 assentou no chão com ele, e durante alguns 7 dias e 7 noites, ninguém disse palavra alguma, pois viam como era grande o seu sofrimento. A princípio, neste texto aqui, que eu fiz a leitura, parece que os amigos de Jó entendem o que ele está enfrentando.
Mas quando você lê o livro todo, a palavra de cada amigo de Jó, eles vão acusar Jó. Eles vão vir de longe. A princípio demonstram empatia, demonstram amor, chora, vê o sofrimento. Mas esses homens que demonstram esta solidariedade tinham uma má teologia, uma má interpretação do que estava acontecendo, sem saber e conhecer o fato na vida de Jó. Estes homens, irmãos, acreditavam que o sofrimento era resultado de pecado específico. Eu quero dizer para você, nesta noite, não acuse ninguém por causa de enfermidade, seja ela qual for. Está sofrendo porque pecou, porque você não o conhece. Tem um relato na Bíblia que Jesus Cristo diz para os discípulos assim, que aquele homem estava enfermo e Jesus diz assim para ele: vai e não peques mais, está curado do teu mal e não peques para que não te suceda coisa pior. É o único texto que Jesus atribui a enfermidade ao pecado. Estes homens raciocinam que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado. E eles começam a acusar Jó de vários pecados graves. Não vou chegar nos textos, não vou ler os textos todos. Mas diz que eles acusam de Jó de ser um tagarela, de ser adúltero, de ser injusto, de ter conseguido a sua riqueza desonesto, enriquecimento ilícito. Os amigos que vêm para confortar, os amigos que vêm para se solidarizar com Jó, o transforma em seus algozes. Por isso, a pergunta para nós nesta noite, amados irmãos, é: quem são os teus amigos? Quem são aqueles que verdadeiramente é teu amigo? Eles poderiam, a princípio, eles estavam bem intencionados, mas nas suas palavras estavam equivocados. Quantas das vezes, como eu disse, quantas das vezes as pessoas parecem ser os seus amigos, mas o te apunhalam pelas costas. Aqueles que deveriam estender a mão e te ajudar são aqueles que te insultam e te condenam. Quantos de nós, quantos de vocês não são insultados, acusados dentro da sua comunidade de fé? São os agentes do inferno, são os agentes de Satanás que ainda não foram alcançados pela graça de Deus em suas vidas e começa a ridicularizar a sua vida. O importante é você estar em paz com Deus. O importante é você viver com Deus. Muitos começam a dizer: é crente e paga aluguel, é crente e não tem carro, é crente e está há tantos anos sofrendo com esta enfermidade. Eu quero dizer para você que Deus não olha para o que você tem, mas Ele olha para o que você é. Mas o que é tremendo nesta história, meus amados irmãos, é que Jó, em meio a tudo isso, ele faz algumas perguntas para o Senhor, ele faz algumas perguntas para Deus. Ele começa a perguntar para Deus, porque você pode tirar um tempo e ler este livro, ele é gostoso de ler. Por que estou sofrendo? Por que isso? Por que isso? Porque minha dor não passa? Porque eu não morri no ventre da minha mãe? Porque o seio da minha mãe não parou de produzir leite para que eu morresse de fome? Porque o Senhor não me mata? E ele começa a questionar Deus. E você e eu, muitas das vezes também questionamos. Mas Jó não recebe resposta, nenhuma palavra vem da parte de Deus, nenhuma explicação. O que dói mais, não é o sofrimento físico, mas é a falta de resposta, muitas das vezes. Jó, a sua alma, o seu peito amargo, as perguntas, ele abre as cavernas escuras do seu coração. Ele começa a perguntar e vai falar com Deus.
mas os céus permanecem em silêncio diante dos gemidos. Não houve resposta diante das suas queixas. Talvez você e eu fazemos algumas perguntas hoje, e nós vamos passar a nossa vida e não vamos ter a resposta que queríamos. Através da maior angústia de Jó, como pai de família, não fosse o seu sofrimento, mas o silêncio de Deus. Deus fica em silêncio. Em alguns momentos, a resposta de Deus é o silêncio. Talvez em alguns momentos, por nossa pergunta ser tão destoada daquilo que está acontecendo, Deus não nos responde, Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus doeu para Jó, mas a Bíblia diz para nós, a partir do capítulo 38, que quando Deus rompe o silêncio, ele começa a falar. Mas essa fala de Deus não vem em forma de resposta, mas vem em forma de perguntas. Ele começa a perguntar para Jó: onde você estava quando eu coloquei cada estrela nos céus? Onde você estava quando eu separei a terra do mar, separei as águas e criei a porção seca? Ele começa a perguntar para Jó. Em vez de responder, Deus perguntas. Todas elas estavam. Jó não precisava saber o porquê, bastava ele entender quem estava no controle da sua família. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus é que está no controle da sua família. É Deus que zela pela sua família. É Deus que guarda a sua família. O nevoeiro pode estar embaçando os seus olhos, as lágrimas podem estar embaçando os seus olhos nesta noite, mas em um momento Deus vai vir com uma brisa suave e tirar toda esta nuvem, todo este embaçamento dos seus olhos. O maior consolo é encontrar em Deus que Ele está no controle. Sabemos que a nossa vida está segura nas mãos daquele que dirige o universo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro você precisa amar a Deus. Jó amava a Deus. A mensagem, concluindo, irmãos, esta mensagem nos faz reconhecer que nós devemos nos aproximar de Deus todos os dias. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quero dizer para você, tem experiência na sua vida que você passou, que você está passando ou que virá, você vai sair mais próximo de Deus. Você vai reconhecer a sua pequenez você vai reconhecer a sua pequenez e reconhecer a grandeza divina. Jó compreendeu que os planos de Deus, irmãos, não podem ser frustrados. Se Deus tem um plano para a sua vida, se Deus tem um plano para a sua família, eles não podem ser frustrados, eles vão se cumprir. Daniel tinha um plano de ir, e a Bíblia diz que ele passa 21 dias e o inimigo tenta impedir Daniel de ir, mas o plano de Deus é que ele fosse, e depois dos 21 dias ele foi, ele chegou até lá. Ele admitiu. E eu e você também precisamos admitir que muitas das vezes nós falamos muitas coisas sem pensar, sem entendimento. Muitas das vezes o inimigo tenta tirar a paz da nossa família, tirar a nossa paz com Deus. Mas Deus pode e Ele tem poder para devolver isso, para transformar esta artimanha do inimigo, este intento maligno contra a sua vida. Deus pode transformar em bênção, porque você está marcado
com o sangue do Cordeiro, você está marcado com o sangue de Cristo. Porque aquele que está marcado com o sangue do Senhor, o inimigo não toca. Louvado seja Deus. Jó teve a sua saúde recuperada. Jó teve os seus bens recuperados. Jó teve os seus filhos, outros filhos novamente. Ele viu a geração dos seus filhos. Ele reconstruiu, ele teve com a ajuda de Deus a reconstrução do seu lar. E ele orou pelos seus amigos, aqueles que o ridicularizaram, aqueles que o acusaram, ele orou por eles. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor cuide da nossa família em particular. Você tem uma semana à frente. Nós estamos na noite do segundo dia da semana. Você tem uma luta a enfrentar esta semana, seja ela da área que for. Você precisa ter a certeza de que Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando de nós. Não adianta você fazer o que você quiser. Se Deus não guardar, não terá valor. Porque a Bíblia diz lá no livro dos Salmos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, é Deus quem nos guarda. E o último texto para nós orar, para nós fazer a oração de aplicação da palavra e oração pela família, oração pela igreja, está no texto da segunda carta de Paulo da igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 16 e ao versículo 18. Acompanhe comigo e logo após a leitura iremos orar. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Oremos. Amado irmão, amado Deus e bondoso Pai, amados irmãos e irmãs, oremos. Bondoso Deus, nós te louvamos, nós bendizemos e te exaltamos, ó Senhor. Nesta oportunidade, meu Deus, nos colocamos na tua presença. Eu oro por cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanhou, nos assistiu, que oro também por aqueles que irão nos assistir posteriormente, que a tua bênção esteja sobre a vida dele, sobre a vida dela. As adversidades vêm, as lutas vêm, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Eu oro por cada família, por cada pai de família, que nesta segunda-feira ele sairá para o seu trabalho, ou mesmo sairá para procurar um emprego, mesmo diante da situação que nós estamos vivendo. Tem muitos pais de família na eminência de conseguir um emprego. Eu oro por esses, ó Senhor. Guarda e o proteja, meu Pai. Eu oro por aqueles que estão hospitalizados, enfermos, em o nome de Jesus Cristo, que todo mal, que toda enfermidade seja repreendido para a glória do teu nome. Neste momento também, com a responsabilidade que é nos dada, eu oro pelos irmãos, pelas famílias da igreja do Jardim ABC, da igreja adventista da promessa, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, ó Senhor. Que o Senhor sustente, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Livra de todo mal, livra de toda enfermidade. Sustenta cada um deles nas tuas mãos. Acrescenta a fé dos teus filhos, ó Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa a nação brasileira. Abençoa os governantes. Abençoa os médicos, os enfermeiros. Abençoa os recepcionistas de hospitais, os porteiros, os segurança. Abençoa os motoristas das ambulâncias. Abençoa, meu Deus, os faxineiros, a todos aqueles que estão envolvidos na área da saúde. Eu peço a tua bênção sobre a vida dele e das suas respectivas famílias, Pai. Nos dê, meu Deus,
uma semana abençoada. Sabemos que as lutas vêm, que as dificuldades vêm, mas sabemos também, Senhor, e temos a convicção de que o Senhor está nos sustentando. Por isso, Senhor, nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, que Deus venha os abençoar nesta semana, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Agarre com o Senhor Jesus Cristo, segure na mão dele e tenha a certeza da vitória na sua família. Curve a tua cabeça, nós iremos encerrar neste momento com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém. Obrigado a todos. Amém. Que Jesus te dê uma semana abençoada. Nós louvamos pela tua vida, pela tua família, que a tua família, você pai, você mãe, tenha uma semana abençoada e que as mães recebam o nosso abraço, a bênção do Senhor, em nome de Jesus.